Como é que uma empresa contábil digital pode encontrar as fontes de financiamento para o seu negócio contábil crescer? Nesse vídeo aqui nós vamos falar justamente sobre isso. Como é que nós fizemos aqui na Tactus, de uma forma bem prática para você ter insights sobre fontes de financiamento para crescimento. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, por favor. Isso é importante para mim. Ajuda que outras pessoas sejam impactadas por esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, como é que nós fizemos para que a Tactus pudesse crescer? Voltando um pouco ao tempo, eu já contei essa história várias vezes, talvez você não tenha tido acesso a essa informação. Então, só para contextualizar, em 2015 nós começamos um processo de transformação de uma empresa contábil tradicional para uma empresa contábil digital. Saímos em 2015 com um time de 10 pessoas. Hoje, aqui na Tactus, em 2021, nós já somos em quase 80 pessoas. Dito isso, eu não preciso nem dizer que para a gente crescer, nós precisamos de dinheiro. Nós tivemos que desembolsar muito recurso financeiro. É só para você pensar a respeito da estrutura que nós temos aqui, quantidade de equipamentos, a quantidade de móveis, quantidade de estrutura física para poder conseguir crescer. Isso demanda investimento, além do aspecto de aquisição de clientes, que é a estratégia de marketing que você faz, e vendas, também demanda investimento. Então, se você quer escalar a sua empresa contábil, você precisa entender que mais tempo ou menos tempo, você vai precisar investir muito para que isso aconteça. Agora, o problema que você tem, talvez seja o problema que eu tinha tempos atrás. Eu não tinha um investidor para poder colocar o dinheiro aqui dentro, eu não tinha um sócio que comprou uma parte do negócio para investir o dinheiro aqui dentro, então eu tive que fazer algumas fontes de investimentos. A primeira fonte de investimento que eu tive foi a minha própria fonte de investimento. Em 2015, quando nós pivotamos o negócio, a primeira coisa que eu vi é o seguinte: bem, o negócio, para que ele possa começar a escalar, precisa de recurso financeiro. Então, quanto menos eu tirar dinheiro do meu negócio contábil, melhor vai ser essa forma de financiar o próprio negócio. Imagine, por exemplo, que você tenha um salário hipoteticamente de 20 mil reais. Só que aí você pode, por um tempo, deixar de fazer essa retirada e investir esses 20 mil reais todos os meses. O que vai acontecer? No final de um ano, você investiu cerca de 240 mil reais no seu negócio. Você está injetando com a sua própria receita que você não vai distribuir para a sua sociedade. Isso é uma forma de você conseguir, por exemplo, financiar o seu negócio. E foi algo que eu fiz entre 2015 e fiz até 2019. 15, 16, 17, 18, 19. Foram 5 anos sem fazer retiradas da Tactus. Em 2020, quando nós fizemos um novo planejamento e fizemos uma aquisição em BH da CCE Contabilidade, e aí entrou um novo sócio, e aí nós decidimos mudar esse aspecto, ok? Mas peraí, Anderson, você ficou 5 anos sem tirar dinheiro do seu negócio? Sim, eu fiquei 5 anos e não me arrependo em relação a isso, porque esses 5 anos que eu investi me proporciona hoje ter resultados que eu tenho hoje. Me ajudou para que eu pudesse fazer caixa, para que eu pudesse investir em marketing, para que eu pudesse evoluir nos aspectos necessários para crescer. Tanto que nós saímos lá de uma carteira relativamente pequena que veio da contabilidade digital e convertemos mais de 2 mil clientes em todos esses anos aí. E temos uma carteira hoje significativa. Além de também termos tido condições de adquirir essa empresa, e aí foi aumentando também essa carteira através desse processo de aquisição. Então, a primeira forma que eu fiz para poder fortalecer o meu caixa e conseguir bancar o meu negócio foi justamente através de não fazer retiradas. Se você se encontra num processo inicial e você pode não fazer retiradas do seu negócio, quer seja um processo inicial por começar a contabilidade digital agora, quer seja por você pivotar uma contabilidade tradicional para o digital, quer seja você criar uma nova marca para o digital, e você não fazer retiradas desse negócio, isso vai ser, na minha opinião,
uma vantagem competitiva que você tem para te ajudar nesse processo de crescimento. Então pense nisso, tá certo? Você não tem a obrigação de sangrar a sua empresa. E exige coragem e acreditar no próprio negócio, no próprio taco, para não fazer retiradas. Isso foi uma coisa que eu tive que fazer. Isso foi essencial para onde nós chegamos até hoje, tá bom? Mas, apesar de não fazer retiradas, isso não foi suficiente. E aí nós tivemos que recorrer a uma segunda fonte de financiamento, que foi o financiamento bancário. Hoje você tem até outras fontes de financiamentos até melhores, mas, enfim, eu vou falar sobre o financiamento bancário. Então, para amenizar o custo do dinheiro que foi monetizado não, né? Que foi implementado dentro da Tactus através de um financiamento bancário, ou seja, através de um empréstimo bancário, para ser mais exato, nós demos garantias, e essas garantias elas foram essenciais, porque ao diminuir o risco do banco, eu consigo ter uma taxa muito mais competitiva. E aí eu fiz algumas operações pontuais em relação a isso. Uma operação, por exemplo, foi para fazer uma grande mudança que nós precisávamos do ponto de vista estrutural tempos atrás. Uma outra operação foi para a caixa, porque apesar de eu não estar fazendo retiradas, mas ainda assim nós tínhamos ali um gasto, né, mensal significativo, ou seja, um consumo de caixa significativo, e aí, consequentemente, eu fiz essa operação para poder trazer mais caixa, e depois fiz ali mais uma outra operação por uma necessidade específica também que nós tivemos, que foi pontual e estratégica para o nosso negócio. Ponto. Nós fizemos aquilo, foi o dinheiro necessário, pagamos já os empréstimos, inclusive o último empréstimo nós até antecipamos, porque havia um desconto considerável para fazer esse processo de antecipação de quitação. Fomos lá e fizemos a quitação e pronto. Isso foi essencial naquele momento. Existem outras formas de você levantar capital? Existem sim, mas você precisa considerar para você decidir o que é ideal para você. No nosso caso, aqui na Tactus, eu decidi, por exemplo, não trazer um investidor. Por que não trazer um investidor? Porque existe um preço para você trazer um investidor para o seu negócio, que é o preço de você dar ali uma parcela do seu equity para o seu investidor. E aí, consequentemente, você vai lapidar o seu negócio no momento que talvez o valuation dele não seja tão interessante. Por exemplo, se eu fosse hoje fazer uma captação de 2 milhões de reais, tá certo? E se eu fizesse esses mesmos 2 milhões de reais há 3 anos atrás, a parcela do equity por conta desses 2 milhões de reais seria muito diferente, porque o nosso valuation de 2 anos para cá aumentou significativamente. Se eu olhar na frente do tempo e pensar, por exemplo, que daqui a 2 anos eu vá buscar um investimento que seja os mesmos 2 milhões de reais, aí eu vou olhar e vou falar o seguinte, a parcela vai ser ainda menor por conta do valuation que provavelmente nós chegaremos. O que acontece é que ao trazer o investidor você tem uma contrapartida. E você saber qual é o momento certo de você buscar o dinheiro e qual é a forma melhor de você financiar o seu negócio contábil é essencial. No nosso caso, para eu não dar uma participação do meu negócio para o investidor, eu vi que eu talvez, mesmo crescendo um pouco mais lento do que eu poderia, mas eu mantive essa questão de buscar outras fontes de financiamento. Através do Bootstrap, que foi nossa própria operação e eu mesmo que financiei, que inclusive eu fiz aportes meus, mas depois eu poderia ter feito aportes e eu decidi, por exemplo, fazer através de empréstimo bancário, para também não me descapitalizar do ponto de vista da pessoa física. Ou seja, você só vai investir o seu dinheiro no seu negócio, primeiro, se você tiver um perfil empreendedor de fato e se você acreditar no negócio. Como eu de fato acreditava que nós iríamos escalar o nosso negócio, então fez total sentido que eu fizesse assim. Agora, existem outras formas também que você pode financiar. Você pode fazer um empréstimo pessoal, familiar, e aí isso é uma coisa possível que você pode fazer, só que talvez não seja tão simples assim, talvez um parente
você não tem ali um acesso de capital que faça sentido, você pode buscar um empréstimo com, não diria investidores, mas com pessoas que olham para negócios e acabam investindo ali como fonte de financiamento. E aí eles pedem que você dê algum tipo de garantia, então eu também tive acesso a essa possibilidade. Eu preferi recorrer ao banco e não ali a uma pessoa física, por uma decisão pessoal, até porque a taxa bancária para mim estava bem interessante, a diferença não era tão significativa, e consequentemente a relação com o banco é diferente do que ter uma relação com uma pessoa física. Então eu preferi dessa forma. E aí, consequentemente, as garantias, os termos de garantia também eram diferentes nesse caso, para que eu pudesse ter uma taxa melhor. Mas se você tiver um imóvel, por exemplo, você pode usar esse imóvel como garantia e você pode captar. Existem empresas, por exemplo, que captaram na pessoa física utilizando um imóvel como garantia para que efetivamente pudesse fazer essa captação de recurso. Agora, o que você precisa entender é quando é que faz sentido você buscar uma fonte de investimento, você entender que o dinheiro é necessário para você alavancar o seu negócio, porque trazer cliente custa, investir em tecnologia custa, investir em estrutura custa, então tudo isso depende de investimento. Então, para te dar um pouco de direcionamento em relação sobre qual é o momento, eu diria para você o seguinte: se você tem um capital inicial que você começou esse seu novo negócio contábil digital, e aí você, em determinado momento, você já validou esse negócio, já definiu uma estratégia, já tem uma possibilidade de saber qual é o melhor canal de vendas para você ter melhores conversões, sabendo quanto é que te custa o seu custo de aquisição de cliente, qual é a atenção que você tem do seu cliente, ou seja, você tendo uma experiência mínima necessária sobre o seu negócio e sabendo que se você botar mais dinheiro lá, você vai alavancar, aí, na minha opinião, é o momento de você alavancar através de ser mais agressivo, que seja na busca de um empréstimo, que seja na busca de uma outra fonte de financiamento. Até mesmo o caso de um investidor, porque você consegue vender para o investidor qual é a projeção do seu negócio para os próximos anos com a utilização daquele investimento que ele eventualmente faria no seu negócio. Ou seja, isso faz muito mais sentido do que você numa fase muito inicial e você querer buscar muita grana e você não saber o que fazer com essa grana. E, consequentemente, você comprometer até colocando em risco de perder essa grana por investir de forma errada. O excesso de dinheiro, ele pode ser muito complicado para o seu negócio contábil, porque o excesso de dinheiro faz você gastar demais, faz você utilizar o dinheiro de forma errada, faz você não medir claramente aonde que você pode ter mais possibilidade de resultados e, consequentemente, você pode acabar tendo um custo de aquisição de cliente muito mais alto, você pode acabar perdendo e desperdiçando recursos e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa focar na melhor utilização possível dos seus investimentos, mas também faz parte da função de um fundador, de um CEO, de um gestor de uma empresa contábil, a sua capacidade de conseguir financiar o seu próprio negócio digital. Tá bom? Fez sentido para você? Pois bem, se você quer aprender muito mais detalhadamente como é que você pode ter resultados na sua empresa contábil, dentro do nosso curso, que é o programa de contabilidade digital, nós temos um módulo específico para falar sobre financiamento, e não somente para falar sobre financiamento, mas sobre muitas outras coisas importantes e fundamentais para você alavancar a sua empresa contábil digital. Agora, eu não sei se no momento assim desse vídeo está disponível as vagas, mas eu vou deixar no YouTube, na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo no IGTV, você pode solicitar para mim esse vídeo através do inbox que eu disponibilizo para você, e aí você vai saber, por exemplo, você pode solicitar o link do curso através do inbox que eu disponibilizo para você, e você vai saber, por exemplo, se vai estar disponível ou não, tá bom? Invista no conhecimento prático para você fazer o seu negócio contábil digital crescer e aprenda com quem chegou aonde você quer chegar. É a dica final que eu deixo para você. Até um próximo conteúdo.